Nunca achei que ia precisar falar sobre isso, mas já faz 13 anos e ainda tem dia que eu sonho com o portão. Eu dava aula de anatomia para o 2º ano do técnico em enfermagem. Não era nenhuma turma barulhenta, mas também não era daquelas que marcavam a gente. Era mais um grupo normal de alunos de escola pública. Alguns cansados, alguns esforçados, uns perdidos, outros com futuro. Juliana Moura era do tipo que quase passava batido. Sentava perto da parede, perto da porta, sempre com o jaleco no colo, caderno fechado antes da aula começar. Era certinha, quieta até demais. Dizia bom dia, obrigada, mas não puxava assunto com ninguém. Só fazia o que tinha que fazer. A gente aprende a perceber quando alguém está só tentando passar o dia sem ser notado. E ela era assim, filha única, criada pelos avós. Eu soube disso depois. Ela morava num bairro mais afastado da escola, mas vinha todo dia. Chegava cedo, saía no horário, sempre no mesmo ritmo. Só que nas últimas semanas teve alguma coisa, um detalhe que eu ignorei. Ela olhava demais para o portão. Eu dava aula no primeiro horário de segunda e quarta, e lembro dela no intervalo das 9h45, parada no corredor, virada de frente para o portão da escola, sem falar com ninguém, com a mochila pendurada num ombro só. Era como se estivesse esperando alguém, ou checando alguma coisa. Na época, eu só pensei que podia ser um namorado ou um familiar. Nem perguntei, e não fui o único a ver. A coordenadora chegou a comentar, num tom leve, que a menina estava meio aérea ultimamente. Só isso. A gente sempre pensa que é fase. No dia 22 de maio de 2012, ela entrou na escola às 7h02. Isso eu lembro com clareza porque eu estava no pátio quando ela passou pela catraca. Teve aula comigo naquele dia. Ela não estava diferente, não estava pálida, nem nervosa, só estava no modo Juliana. Respondeu a chamada com a voz baixa, copiou o conteúdo, pediu para ir ao banheiro antes do final do segundo tempo. Isso eram umas 10h15. E aí, não voltou mais. A sala seguiu como se fosse mais uma aluna com cólica ou dor de cabeça. Só que no fim da aula, a professora seguinte comentou que a Juliana não voltou. E a gente pensou que ela devia ter ido embora mais cedo, com autorização. Na hora do almoço, virou assunto na sala dos professores. Juliana foi embora? Alguém liberou ela? O crachá foi usado? O porteiro disse que sim, que ela saiu às 10h27, que tinha um responsável cadastrado, que ele liberou. Mas tinha uma coisa que ninguém percebeu na hora. Nenhuma câmera mostrou ela saindo. O sistema dizia que o crachá foi usado, mas não mostrava a imagem dela passando. Nem sozinha, nem acompanhada. Só o registro. E as câmeras internas, as que pegavam o corredor entre o banheiro e o portão, estavam desligadas para manutenção naquele dia. Pior. Só foram religadas 2 dias depois. No fim da tarde, os avós dela chegaram para buscá-la, como sempre faziam. Eles não sabiam de nada. A escola disse que ela tinha ido embora com um responsável. Eu vi o rosto da avó dela naquele dia. Nunca vou esquecer. Não era susto. Era uma expressão de quem estava sendo passada para trás. De quem sentia que alguma coisa tinha sido feita sem permissão. E foi mesmo. Na semana anterior, alguém mexeu no cadastro da Juliana no sistema. Trocaram o telefone do responsável. Alteraram o nome. Mas ninguém da secretaria lembrava de ter feito isso. Não tinha assinatura física, só a mudança digital. E a justificativa da escola? Pode ter sido erro de sistema. A diretora, na época, ela parecia mais preocupada com a imagem da escola do que com a aluna. No boletim de ocorrência, ela colocou que a Juliana saiu por vontade própria e que não havia indícios de sequestro. Isso ferveu o sangue de quem conhecia a menina. Ela era reclusa, sim, mas nunca deu sinal de querer fugir. Era aplicada. Sonhava em ser técnica de enfermagem, fazia estágio no posto de saúde, ia na igreja com os avós e ainda assim disseram que ela quis sair. Naquela noite, ninguém dormiu.
Teve professor que foi para casa com culpa. Teve funcionário que chorou no banheiro. E teve gente que agiu como se não fosse com eles. No outro dia, a escola continuou como sempre, mas a carteira da Juliana ficou lá. O jaleco dela também, o estojo. Só levaram a mochila e o corpo dela. A polícia começou a investigar, mas não podia fazer milagre. O que restava era um registro manual do crachá, feito com override. Ou seja, não passou no leitor. Alguém liberou digitando o número, e o porteiro dizia que viu ela saindo com um homem adulto. Mas não lembrava se era alto, se usava boné, se era branco ou moreno. Nada. Alguns funcionários diziam que ela saiu sozinha, outros juravam que viram ela com alguém. Mas ninguém tinha certeza. Tudo virou boato. A escola demorou 11 dias para entregar as imagens externas da rua. Quando entregaram, o trecho do horário do desaparecimento estava corrompido. Disseram que foi falha no sistema de backup. Até hoje, eu não sei se isso foi verdade ou só mais uma desculpa. O que eu sei é que 2 anos depois instalaram nova câmera no portão, nova trava, novo sistema. Fizeram reunião sobre segurança, mas tudo isso veio tarde demais. Juliana sumiu numa manhã comum de dentro da escola sem ninguém conseguir explicar. E até hoje, ninguém conseguiu. A gente sempre acha que vai perceber quando algo errado estiver acontecendo, mas no caso da Juliana, foi como se tudo tivesse sido feito para a gente não perceber. A mãe dela não fazia parte da rotina. Pelo que a gente sabia, a Juliana foi criada praticamente inteira pelos avós. E eles eram simples, pessoas boas, mas sem recurso, sem voz. Quando tentaram pressionar a escola por respostas, receberam silêncio educado. Quando procuraram a polícia, receberam um caso classificado como sem evidência de crime. E quando o caso foi arquivado, 3 anos depois, em 2015, foi com o rótulo mais injusto de todos: desaparecimento voluntário. 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 Eu vi ela 2 horas antes. Tava com o uniforme, com o cabelo preso como sempre, com o caderno na mão. Vi ela levantar, pedir para ir ao banheiro. Vi a porta fechar atrás dela. Nada nela, absolutamente nada, parecia indicar que ela queria desaparecer. E mesmo assim, foi isso que colocaram no papel. Às vezes, no corredor, a gente tentava conversar sobre. Teve uma semana em que os professores se reuniram com a diretoria para pedir mudanças. Mas tudo era tratado com cautela demais, como se tocar nesse assunto pudesse trazer escândalo. A escola não queria isso. Só que escândalo era o que a gente já vivia todo dia, com aquele portão que ela usou para sair, ou que alguém usou por ela. A trava era antiga, de botão manual. O porteiro tinha que apertar para liberar. Não tinha biometria, só confiança. E a escola confiava demais num sistema que aceitava cadastro alterado sem protocolo. O mais grave, e ninguém nunca conseguiu explicar, foi quem alterou o cadastro dela 2 dias antes. O sistema marcava o horário exato, mas não informava o login do usuário. Disseram que era erro no banco de dados. É fácil culpar a tecnologia. Difícil é admitir que alguém com acesso fez isso. Uma vez, anos depois, eu encontrei com uma ex-colega de trabalho. A gente comentou do caso, brevemente, e ela falou: será que foi algum enfermeiro do posto? Ela estava esquisita no estágio. Disse que Juliana tinha pedido para sair do estágio alguns dias antes, mas não explicou por quê. Só que não existe denúncia, não tem prova, não tem nome, e eu me recuso a fazer suposição sem base. O que a gente tem são rumores. E no fundo, isso é o que mais revolta. A verdade virou boato, e o tempo só fez os boatos crescerem. Já ouvi de tudo, que ela fugiu com um homem mais velho, que foi levada por alguém da igreja, que foi vítima de tráfico. Mas ninguém sabe de nada. O que eu sei é o que vivi. E o que vivi foi isso. Uma aluna saiu da sala dizendo que ia ao banheiro. Nunca mais voltou.
O crachá dela foi usado de forma manual para liberar a saída. As câmeras que poderiam mostrar o trajeto estavam desligadas. O cadastro do responsável havia sido alterado digitalmente, sem autorização. A escola demorou dias para avisar os avós e ainda sugeriu que ela saiu por vontade própria. As imagens externas do dia estavam corrompidas. E ninguém, absolutamente ninguém, foi responsabilizado por isso. Eu não estou dizendo que foi sequestro, nem que foi fuga. Eu estou dizendo que foi descaso. E o descaso é o tipo de erro que ninguém paga, porque não tem nome, não tem CPF. É só uma cadeia de faltas de atenção que somadas viram tragédia. A Juliana nunca voltou, nunca ligou, nunca foi vista em lugar nenhum, nem corpo, nem notícia. Só aquele espaço vazio no fundo da sala que por muito tempo ficou ali, com a carteira dela intacta. Até que um dia a escola trocou os móveis e pintou as paredes para renovar. Mas eu não consigo renovar isso. Às vezes eu me pergunto, por que ninguém foi atrás dela no banheiro? Era prática comum dar um tempo, claro. Mas uma aluna sair, não voltar e só ser notada no fim do expediente? Como a gente deixou isso passar? A culpa não é só da escola. É de cada um de nós que preferiu acreditar no mais fácil. Ela deve ter ido embora, deve estar com alguém, deve aparecer logo. Mas não apareceu. E a cada hora que passou, a verdade ficou mais distante. Até que virou só isso que a gente tem agora: ausência. No ano seguinte, fizeram campanha de doação de sangue na escola. Distribuíram folders com fotos de desaparecidos. Teve quem dissesse que colocar a Juliana ali era exagero, que era melhor deixar quieto, que aquilo só afastava novos alunos. Mas os avós ainda passavam de vez em quando, discretos, calados, como quem espera um aceno, uma mensagem, um erro no sistema que traga de volta a neta. Nunca veio. Hoje, toda vez que vejo um aluno sair da sala para ir ao banheiro, eu olho o relógio e conto o tempo. Pode parecer exagero, mas é automático. Eu não quero repetir aquele erro. A Juliana me ensinou com a ausência dela o que nenhum livro de pedagogia ensina, que às vezes o que parece um detalhe é o começo de uma tragédia, e que quando a gente se dá conta, já passou tempo demais. Ela entrou às 7, disso eu lembro. Vi ela no corredor antes da segunda aula, depois mais nada. Isso faz 13 anos, e até hoje é esse o ponto final. Essa história chegou até nós pelas mãos de um motorista de ônibus da madrugada. Ele nunca foi investigado, nunca foi considerado suspeito, mas também nunca mais dormiu em paz depois daquilo. O que ele viu, ou melhor, o que ele não conseguiu impedir, virou o segredo mais podre da sua vida. E agora, depois de anos calado, ele decidiu contar. O caso nunca foi resolvido. A vítima continua desaparecida. Mas talvez, depois que você ouvir, tudo mude de lugar na sua cabeça também. E o que você vai ouvir agora é exatamente o que ele contou, com as palavras dele. Eu sempre fiz a linha noturna, de domingo a sexta, 1h30 da manhã até quase 5. Não é o tipo de horário que atrai muita gente, mas tem os passageiros de sempre. Gente que trabalha em bar, posto, hospital. Muita mulher sozinha, muito silêncio. E às vezes, uns passageiros que você torce para descer logo. A Patrícia era uma dessas pessoas fixas. Toda noite, lá pelas 2h10, ela aparecia no ponto da esquina do bar do Russo. Sempre com a mesma cara. Cansada, suada, às vezes levando um copinho com refrigerante ou um lanche embalado em papel. Ela sentava lá no fundo do ônibus, sempre no mesmo banco, cumprimentava com um aceno de cabeça e descia 7 pontos depois, numa rua escura perto de uma padaria desativada. Não era caminho para ninguém, só o dela mesmo.
Na madrugada do 7 de setembro de 2018, ela entrou no ônibus exatamente às 2h14. Eu lembro porque a câmera registrava o horário no canto da tela. Vi ela passar pela catraca, assinar o passe dela e seguir para o fundo, como sempre fazia. Só que naquela noite, não foi só ela. 2 pontos depois, no meio de um trecho escuro da linha 6, 2 homens embarcaram. Ali nunca sobe ninguém. É um ponto atrás de uma mureta, quase no meio do mato. Os 2 subiram com calma, pagaram em dinheiro. Um deles olhou direto para mim, mas o outro seguiu reto, sem dar nenhum sinal. Quando dei por mim, os 2 estavam lá no fundo, perto da Patrícia. Não vi se sentaram do lado. Não sei se falaram com ela. Não escutei nada. Só lembro que uma coisa me incomodou. O retrovisor interno estava com um reflexo estranho. E teve uma hora que ouvi um barulho seco, como se alguma coisa tivesse caído ou sido arrastada no piso do fundo. Pensei em parar. Mas sabe quando você está cansado e se convence de que foi só uma mochila escorregando? Fiz isso. Me convenci. Às 2h33, a câmera do ônibus apagou. Tela preta. Sem som. Sem registro. 5 minutos depois, voltou. E quando voltou, o fundo do ônibus estava vazio. Os 2 homens não estavam mais ali. A Patrícia também não. O estranho, nenhuma parada foi feita nesse intervalo. Nenhum bilhete foi registrado. Nenhuma porta foi aberta. E o que mais me ferra até hoje é que a mochila dela ainda estava lá, no canto do banco, rasgada, com uma mancha escura do lado esquerdo. Não parecia sujeira. E o zíper estava quase todo aberto, mas sem nada dentro. Eu travei. Reduzi a velocidade. Não sabia se parava o ônibus, se ligava para alguém, se voltava. Fiquei repetindo para mim mesmo. Ela desceu e eu não vi. Ela desceu e eu não vi. Mas o sistema eletrônico mostrava o contrário. A Patrícia entrou, mas não desceu. E ninguém mais registrou saída. Na mesma manhã, eu fui até o supervisor da garagem. Mostrei a gravação do que sobrou dela. Ele fez uma cara de novo isso e disse que a câmera daquela linha já estava com falha havia semanas, que iam verificar com a empresa de segurança. 2 dias depois, um faxineiro que limpava o fundo do ônibus achou um brinco. Pequeno, dourado, uma pedrinha vermelha, preso na estrutura de ferro do banco. Ele não entregou direto para mim. Mostrou para outro funcionário, que chamou a segurança da garagem. E aí a coisa foi parar com a polícia. Mas a perícia... Nunca divulgaram o laudo, nem chamaram para dar depoimento. E a empresa pediu para eu não comentar o caso por causa da repercussão. Eu sei o que eu vi. Ou melhor, sei o que eu não vi. Eu vi ela entrar. Isso é certeza, mas eu não vi ela sair. E esse buraco, esse vazio, é o que me engole até hoje toda vez que alguém me pergunta: você lembra da Patrícia Gomes? Passou uma semana, depois um mês, e logo já tinha gente falando que a Patrícia devia ter fugido, sumido por conta própria, largado a filha, o trabalho, tudo. Mas eu sabia que não. Naquela noite, quando cheguei em casa depois do turno, fiquei encarando a parede da cozinha por quase 2 horas. Minha esposa achou que era cansaço, mas era outra coisa, um barulho que não saía da minha cabeça. Eu não prestei atenção na hora, nem nas horas seguintes, mas depois que vi o banco vazio e a mochila rasgada, o som voltou para mim como se tivesse sido gravado direto dentro do meu ouvido. Não foi o barulho de objeto caindo, foi um som úmido, fechado, de dor abafada. Como se alguém tivesse tentado gritar com a boca tampada. Eu ouvi e não fiz nada. Depois disso, minha cabeça virou um rádio velho com chiado. Toda vez que passava perto daquele ponto onde os homens embarcaram, aquela rua sem calçada, cercada de mato, eu tentava lembrar se tinha escutado passos, vozes, uma briga, nada.
Era como se tudo tivesse acontecido dentro de um espaço sem som, sem ar, sem testemunha. E o mais podre é que eu acho que foi isso mesmo. Na semana seguinte, voltei a dirigir na mesma linha. Fiz o mesmo trajeto, a mesma hora. No banco do fundo, onde ela costumava sentar, alguém tinha rabiscado um X com caneta azul. Eu não sei se foi antes ou depois do sumiço, mas eu vi. E nunca contei para ninguém. A empresa seguiu fingindo que investigava. Deram uma entrevista falando em solidariedade à família. Disseram que iam trocar os equipamentos da linha, que o motorista estava colaborando, como se fosse tudo sob controle. Mentira. Ninguém me perguntou nada além do básico. Ninguém me chamou para ver se lembrava do rosto dos dois homens. Nunca pediram para eu ver o brinco de perto. Eu só soube depois, pela faxineira, que a pedra vermelha estava suja de sangue seco. A mãe da Patrícia apareceu na garagem umas 3 vezes. A primeira, eu fugi. A segunda, eu falei que não lembrava de nada. Na terceira, ela só me olhou. Não disse uma palavra. Só me olhou como quem sabe que você está escondendo alguma coisa. E eu estava mesmo. Eu estava escondendo a única certeza que tive naquela noite. A Patrícia não saiu do meu ônibus. Nunca encontrei o rosto daqueles homens em lugar nenhum. Nem nas fotos que circularam, nem nos arquivos de suspeitos. Era como se tivessem evaporado. Mas de vez em quando estou dirigindo sozinho e olho pelo retrovisor, eu acho que vejo um deles sentado no fundo de novo, com a cabeça meio baixa, as mãos no joelho, como se estivesse esperando, como se soubesse que ninguém vai fazer nada mesmo. Hoje em dia eu faço outra linha, saio mais cedo, volto antes do escuro, mas às vezes, mesmo de dia, o fundo do ônibus parece um túnel, e tem dias que eu juro que vejo aquela mochila de novo, no mesmo lugar, com a mesma alça rasgada, como se nunca tivessem limpado de verdade. Eu não estou contando isso para aliviar minha consciência, porque ela não vai aliviar. Estou contando porque é a única coisa que sobrou. Não teve corpo, não teve resposta, não teve grito alto o suficiente, só teve o silêncio. O silêncio de uma mulher que entrou no meu ônibus e nunca mais desceu. Esse foi o relato do motorista que dirigia o ônibus naquela madrugada. Patrícia Gomes, 32 anos, segue desaparecida. A câmera ainda é tratada como falha técnica e o brinco com sangue seco nunca teve exame divulgado oficialmente. O que você acha que aconteceu? Será que alguém viu mais alguma coisa naquela noite? Deixe seu comentário e, se puder, compartilhe esse vídeo. Talvez alguém lembre daquele rosto ou daquele grito abafado que ninguém quis escutar. O celular dela estava intacto. Isso nunca saiu da minha cabeça. Sabe, a tela ainda acendia quando a gente apertava o botão lateral. Sem trincos, sem sujeira. Só ali, deitado na grama úmida da praça, como se tivesse sido deixado com cuidado. Como se quem levou a Camila quisesse que a gente soubesse que ela tinha existido até ali. Mas só até ali. Eu trabalhei nesse caso por semanas. Depois acompanhei por meses, mesmo quando já não era meu. Hoje, aposentado, eu ainda escuto aqueles áudios. De tempos em tempos, estão guardados num HD antigo. Não por esperança, mas porque esquecer seria pior. Camila Ribeiro, 24 anos, recepcionista de clínica odontológica. Ninguém suspeitaria dela. Não dava confusão, não atrasava, não mentia. Saía às 6. Jantava às 8. Mandava mensagem para a mãe assim que chegava. Tudo milimetricamente igual, todos os dias. Na sexta-feira, 14 de agosto de 2017, o ponto eletrônico marcou 18h02. Câmera da estação mostrou ela entrando no metrô às 18h19. A linha levava direto até o bairro dela, 15 minutos sem baldeação. Só que Camila nunca saiu pela outra ponta. Na manhã seguinte, uma mulher andando com o cachorro encontrou o celular dela na grama de uma praça.
a mesma praça por onde Camila passava a pé todos os dias depois do metrô. A tela estava limpa, o aparelho sem arranhão, nenhum sinal de queda ou arrasto. Mas sem chip. Tirado com calma. A unha não riscou nada. Isso me embrulhou o estômago. Levamos para a perícia. Não tinha digitais estranhas, só as dela. Os dados estavam lá, mas o histórico de chamadas dos últimos 3 dias tinha sido limpo. Tudo, menos uma ligação de 12 minutos com um número cadastrado em nome de uma empresa fantasma, dessas abertas, para sumir no mês seguinte. As mensagens de texto paravam às 18h28. Ela mandou, "Já tô chegando." Mas a mensagem nunca chegou a ser entregue. E aí, os áudios. Aquele celular tinha o recurso de gravar automaticamente quando se pressionava o botão lateral por alguns segundos. Provavelmente aconteceu no bolso dela. 4 gravações. A primeira, passos rápidos e uma respiração curta. Era ela, com certeza, mas não correndo. Parecia mais indo rápido, tentando parecer calma. A segunda, só a voz da Camila. Frase solta, quase irritada. "Não era para você estar aqui." Como se tivesse visto alguém conhecido. A terceira, quase sem som nenhum. Só um fundo metálico, parecia uma porta batendo longe. A quarta, 2 segundos, um som seco, abafado, um grito, um tom de surpresa ou de raiva. A gravação termina abrupto, e é isso. Tinha informação demais, e ainda assim, nada que levasse a lugar algum. A gente achava que estava perto, mas só estava rodando em volta. Depois que os áudios vieram à tona, o caso virou manchete por alguns dias. Mas notícia cansa. O que não cansa é o som do grito abafado. Curto, cortado, não tem sangue. Não tem tiro, não tem monstro. Mas aquilo me acordou mais vezes do que qualquer cena de crime que eu já vi. A gente puxou tudo. Câmeras das ruas próximas, imagens do metrô, depoimentos de quem morava perto. Teve uma mulher, funcionária de uma padaria na esquina, que jurou ter visto Camila entrando no prédio naquela noite. Disse com convicção. Ela passou com a bolsa no ombro, cabeça baixa, como sempre. Mas a câmera do hall não mostra ninguém entrando depois das 18h50. Nem Camila, nem sombra. Teve também o vizinho do 502, que comentou que viu uma moto estacionada na frente do prédio na noite anterior, parada por quase 40 minutos com o capacete apoiado no tanque, como quem espera algo ou alguém. Ele só comentou dias depois, quando a gente já tinha perdido o rastro. Camila era metódica, guardava lembretes em áudio, anotava até troca de lâmpada, mas nos últimos 3 dias antes do sumiço, todos os registros desapareceram. Só aquele número, 12 minutos de ligação, que ninguém sabe com quem foi. E ela não tocou no assunto com ninguém. Só pareceu mais distraída no trabalho, mexendo no celular com frequência. A mãe dela dizia que Camila usava o aparelho como um diário. Não confiava em papel. E era com ele que mantinha contato com o mundo. Amizades, rotina, tudo passava por ali. E talvez por isso mesmo. O que mais me assombra é o que ficou de fora. É como se ela tivesse deixado um rastro que acaba no nada. A frase "não era para você estar aqui" não tem contexto. A gente não sabe onde foi dita, para quem, nem por quê. Alguns peritos achavam que ela falava com alguém conhecido. O tom não era de pânico, era mais de raiva contida. Aquela sensação de que algo deu errado, mas já era tarde demais. Eu escutei aquele áudio dezenas de vezes, e quanto mais eu ouvia, menos sentido fazia. A gente tem esse vício de querer encontrar padrão, mas esse caso foi como tentar montar um quebra-cabeça que só tem peças do meio. Não teve pedido de resgate, nenhuma movimentação no banco, nenhum vestígio de entrada forçada no prédio. Nada no corpo de bombeiros, nada no hospital. Nada. Camila simplesmente saiu da estação e evaporou entre um passo e outro. O caso foi arquivado em 2019. Ninguém mais tocou no assunto. A família se fechou. O prédio virou só mais um prédio.
Mas eu guardei os áudios. Não tinha nada de especial naquele celular. Justamente por isso ele era tão estranho. No relatório final, o celular é descrito como sem sinais de dano, sem chip, com registros parciais de atividade. Frio assim, frio como uma ficha, mas nenhum relatório explica por que eu ainda escuto aquele grito no meu sono leve. Tem casos que a gente não esquece porque são brutais, outros porque são absurdos. O da Camila foi o contrário. Era simples demais para não ter resposta. Eu me aposentei 2 anos depois. Já vi de tudo. Mas o som que ela fez, não de dor, mas de surpresa, ainda me acompanha. E talvez seja isso o que me mata por dentro até hoje. Porque tem algo pior do que um grito de socorro. É quando você percebe que a pessoa nem teve tempo de pedir. Naquela época, eu já não me impressionava fácil. Depois de cobrir dezenas de homicídios, latrocínios e casos que envolviam desova, a gente vai ficando mais prático, mais frio, quase insensível. Mas tem um tipo de história que nunca me largou. Os desaparecimentos que não fazem barulho, aqueles que acontecem no meio da rotina, no meio do pão de queijo, do ponto de ônibus, da pressa para bater o ponto. Marcelo Andrade era exatamente isso, uma rotina. Um homem de 28 anos, auxiliar de estoque em uma rede de supermercados, que acordava todos os dias às 6 da manhã, calçava o mesmo tênis preto, vestia a mesma calça escura, com a farda por cima, tomava o mesmo café na mesma padaria e pegava o mesmo ônibus para o mesmo trabalho. Todos os dias, inclusive no dia em que desapareceu. Foi em abril de 2009. Eu lembro porque a notícia chegou no plantão do jornal como algo sem urgência. Jovem desaparecido na Zona Leste. Só que quando a mãe dele apareceu na delegacia, 2 dias depois, com uma pasta de documentos organizados e todos os horários da vida do filho anotados num caderninho, o delegado percebeu que não era só mais um caso. Marcelo morava com ela, numa casa simples, bem cuidada, no Jardim Elba. Trabalhava há 4 anos no mesmo mercado e nunca havia faltado. Era tão pontual que os colegas diziam que olhavam para ele passando na rua e sabiam que ainda tinham 5 minutos para não se atrasar. Ele era isso, um relógio ambulante. No dia 18 de abril, um sábado, ele saiu de casa às 6h10, como sempre. A vizinha da frente, Dona Neide, o viu fechar o portão. Ele passou na padaria da esquina. O atendente confirmou que ele comprou um café e um pão de queijo, como sempre fazia. A câmera interna da padaria registrou ele saindo, sacola na mão, cruzando a rua em direção ao ponto. E aí, nada. A câmera seguinte da farmácia da esquina, que geralmente captava os pedestres indo para o ponto de ônibus, não o registrou. Mas também não era tão estranho. Era uma câmera mal posicionada, meio de lado, com um ângulo limitado. Podia ser que ele tivesse passado rápido demais ou que estivesse encoberto por alguém. O problema começou quando fomos atrás do ônibus. Era a linha 3S72210. O motorista daquele horário foi categórico. Disse que não viu Marcelo embarcar. Disse que ele sempre subia no meio do ônibus, que o conhecia de vista e que naquele dia ele não apareceu. Já uma passageira, que não quis se identificar, garantiu que viu ele entrando pela porta traseira com a sacola na mão. Só que o cobrador do dia também negou. Disse que o cartão dele não foi passado, e aí a coisa começou a rachar. Mesmo com essas dúvidas, o trabalho no supermercado registrou uma entrada dele às 7h12, 7 minutos depois do horário habitual, mas ainda aceitável. O ponto era eletrônico, sem biometria, apenas com o crachá. Só que nas imagens da entrada da loja, nada de Marcelo. Nenhuma câmera mostrou ele passando pela portaria naquele dia. Nenhum colega o viu lá dentro. E o crachá nunca foi encontrado.
A polícia levantou a possibilidade de alguém ter usado o crachá dele, mas ninguém sabia explicar por quê. E mais importante, ninguém conseguia provar isso. Os cães farejadores seguiram o cheiro dele até metade da quadra. Depois pararam. Literalmente pararam, como se não houvesse mais nada para seguir. E não foi em uma favela, nem numa rua erma. Foi em plena Avenida Anhaya Melo, num sábado de manhã, com padaria, farmácia, banca de jornal e ponto de ônibus. Tudo funcionando, tudo vivo, e ninguém viu. Naquele sábado à tarde, o celular do Marcelo ainda tocava. A mãe ligou 11 vezes, com medo de ele ter passado mal, de ter sido assaltado, de ter perdido o horário. O telefone chamava, mas ninguém atendia. No domingo, já dava direto na caixa postal. Na segunda, o boletim de ocorrência foi registrado. Até aí, a polícia tratou como desaparecimento voluntário, como se alguém como ele tivesse resolvido largar tudo. Só que Marcelo não tinha onde cair morto sozinho. Ele morava com a mãe, dividia as contas, fazia compras com ela aos domingos, pagava o carnê da loja de eletrodomésticos em nome dela. Não tinha dinheiro sobrando, não tinha passaporte, não tinha dívida, não tinha vício, não tinha envolvimento com ninguém que pudesse sugerir fuga. No próprio BO, a mãe escreveu que ele era a pessoa mais repetitiva que eu já vi na vida. Ela dizia isso com dor, mas também com orgulho. Era o jeito dela de dizer que ele não sumiria por vontade. Nas semanas seguintes, a delegacia ouviu vizinhos, colegas, comerciantes da rua, passageiros do ônibus. Ao todo foram 18 depoimentos, nenhum conclusivo. Teve um caso curioso. Um morador disse que viu Marcelo em frente à banca de jornal, perto das 6h25, conversando com um homem mais velho de cabelo grisalho e mochila nas costas. Mas o jornaleiro que estava abrindo a banca naquele momento disse que não viu ninguém ali. E não adiantava forçar. A câmera da banca só foi instalada meses depois. Faltava sempre um pedaço. Outro detalhe que incomodava era o relógio de ponto. O registro dele às 7h12 era real. Mas bastava um funcionário passar o crachá na catraca que o sistema aceitava. A segurança do mercado não exigia a imagem da entrada. Ninguém sabia quem tinha passado. E, mais uma vez, as câmeras da loja não ajudavam. Uma delas estava desligada por falha elétrica naquele dia. Outra estava apontada para carga e descarga. E a terceira ficava dentro do estoque. Resultado: nenhuma mostrava entrada ou circulação de Marcelo naquela manhã. A suposição de que alguém poderia ter usado o crachá dele ganhou força, mas não levou a lugar algum. Nenhum funcionário confessou nada. Nenhuma movimentação interna da loja bateu com a rotina dele. Nenhuma ligação, e-mail, recibo. O crachá não estava em lugar nenhum, nem na casa, nem no trabalho, nem no lixo. A única certeza era que ele saiu de casa. E a única imagem sólida era dele saindo da padaria. O resto era o vazio. O setor de desaparecidos ainda tentou acionar o setor de telefonia. O último sinal do celular dele foi captado por uma torre da região da Anhaya Melo às 6h21. Depois, silêncio total. Como se tivesse desligado manualmente, ou como se tivesse caído em algum lugar onde nunca mais teve sinal. As buscas em terrenos próximos, linhas de trem, galpões abandonados, não deram em nada. Nem uma peça de roupa, nem um calçado, nem um documento. Nada. No fim daquele mês, me encontrei com a mãe do Marcelo num café perto da delegacia. Ela segurava a mesma pasta com todos os horários e rotinas anotadas, como se isso fosse um mapa para encontrar o filho. Mas o que mais me marcou foi a frase que ela disse depois do terceiro gole de café. Ele não sumiu num lugar perigoso. Sumiu no meio das pessoas e ninguém viu. Ali eu percebi o tamanho do abismo. Porque se alguém desaparece num beco, num matagal, a gente aceita. Mas Marcelo sumiu às 6h20 da manhã, numa rua comercial, com padaria, farmácia, banca e ponto de ônibus funcionando. Um horário cheio de gente
de entregadores, de mães levando filhos para a escola. E ninguém notou a hora em que ele desapareceu da paisagem. Com o tempo, o caso foi esfriando. Foi arquivado como desaparecimento sem causa conhecida. Nenhum novo indício surgiu. Nenhuma denúncia anônima. Nenhuma pista falsa sequer. Só a ausência constante. Na redação, volta e meia a gente lembrava do caso. E aquele cara do pão de queijo, alguém soltava. Sempre com aquele desconforto de quem sente que esqueceu algo importante, porque era isso que doía. Não havia uma grande tragédia, não havia sangue, não havia vilão. Só um homem que fazia tudo certo e por alguma razão desapareceu. E sabe o que mais me persegue? As últimas imagens dele. Um cara comum, de farda, comendo um pão de queijo, olhando rápido para o lado antes de atravessar a rua. Apagado, desimportante, invisível até no vídeo, como se fosse só mais um entre tantos. E talvez tenha sido por isso mesmo que ele desapareceu. Porque quando ninguém vê você chegando, ninguém nota quando você vai embora. O que você acha que aconteceu com Marcelo Andrade? Foi levado, fugiu, foi apagado por alguém? Ou foi só mais um corpo engolido pela pressa de uma cidade que não olha para o lado? Deixe aqui nos comentários a sua teoria. E se você conhece algum caso parecido, conta pra gente. O canal está aberto para histórias reais como essa. Eu lembro até hoje daquela vassoura arrastando na calçada. Era coisa de fim de tarde, sabe? Aquela hora que o céu já vai escurecendo, mas ainda dá para ver quem tá na rua. Ela sempre varria daquele jeitinho, uma passada para frente, duas para o lado, uma para trás. A mãe dela dizia que era mania de contar os passos. Eu achava bonito. Daniela morava na casa de Portão Verde do outro lado da minha rua. Uma menina calada, muito direita. Era de igreja, estudava bastante, nunca vi andando com turma errada. Nem de namoro eu sabia. A mãe dela falava comigo toda semana, era gente boa também, Dona Marli. Mas aquele dia 3 de novembro, foi a última vez que alguém viu a menina de verdade. E eu vi. Era umas 7 e pouco da noite. Ela estava na calçada varrendo, sozinha. Usava uma blusa branca, saia azul clara. Ou era cinza. Agora já me confundo. Mas era ela, sozinha. Depois disso, todo mundo conta uma coisa. O vizinho da frente diz que viu ela entrar. A mãe jura que viu a filha subir para o quarto às 8. O irmão fala que ouviu ela no telefone depois das 9. Só que quando foram chamar para jantar por volta de 10h30, o quarto estava vazio. E aí começa o buraco. A janela do quarto dela estava aberta. O tal caderno, que a mãe vivia dizendo que ela não largava, tinha sumido. O celular também. Só que não tinha sinal de fuga, nem de entrada forçada. Nem barulho de carro, nem grito, nem nada. Como é que alguém some assim, dentro da própria casa? Eu lembro da movimentação no dia seguinte. Polícia, cão farejador, repórter batendo na porta dos vizinhos. O cheiro dos cachorros parou no quintal do lado, o da dona Neuza. Mas ali não tinha nada, nada. Era como se a menina tivesse virado vento. No começo, todo mundo jurava que ia ser resolvido logo. Deve ter ido com algum rapaz, diziam. Deve ter fugido por conta de nota ruim. Mas eu conhecia a Daniela. Aquela menina não era de sumir sem avisar. Ela era daquelas que ligava até para dizer que ia atrasar no culto. E foi aí que começaram as histórias. Cada um contava uma diferente. E quanto mais o tempo passava, mais as versões mudavam. A mãe dela, aquela mulher, não dormiu por meses. Repetia a mesma frase como se fosse um mantra. Eu vi ela subir, eu vi com esses olhos, ela subiu, mas ninguém mais tinha certeza de nada. O irmão dela dizia que tinha ouvido a voz da irmã no telefone, conversando com um homem, mas não lembrava o que falavam. Só que era um homem, voz baixa, conversa calma. Ele achava que era da faculdade, mas ninguém confirmou.
Uma colega da faculdade falou que a Daniela tinha dito que estava sendo seguida por um carro branco. Um carro branco parado na esquina por 2 dias seguidos. Mas ninguém mais viu esse carro. E o pastor disse que ela andava falando em ir embora, recomeçar, como se quisesse sumir. Mas só ele falou isso. Nem os pais, nem as amigas de igreja, ninguém confirmava. E aí, em que versão a gente acredita? A polícia fez de tudo, pelo menos no começo. Descobriram que a última ligação feita do celular da Daniela foi às 21h07. Só que o número não aparecia na fatura, como se não tivesse existido. Como é que uma chamada some? A própria operadora disse que aquilo não era comum, mas podia acontecer. O caderno dela, aquele caderno que ela escrevia todo dia, nunca mais apareceu. A mãe até ofereceu recompensa, botou anúncio, procurou em tudo quanto é canto, nada. E o mais estranho, sabe o que foi? A casa estava trancada por dentro, o portão com cadeado, nenhum sinal de arrombamento, nenhuma movimentação fora do normal. Já ouvi gente dizer que ela foi levada, que entrou num carro, que fugiu por vontade própria. Teve gente que jurou ter visto a Daniela numa cidade vizinha vendendo doces. Outros diziam que ela estava morando com um homem mais velho em Minas, só que ninguém trouxe foto, ninguém provou nada. E cada vez que alguém jura ter visto, a esperança volta para a mãe dela e morre de novo. Tem coisa que parece que não quer ser explicada. Parece que quanto mais a gente tenta entender, mais longe a verdade fica. Eu, de minha parte, eu só lembro do som da vassoura e depois do silêncio. Um silêncio tão fundo que até hoje parece que mora aqui na rua. Sabe o que mais me assusta? Não é ela ter sumido. É que a gente seguiu, a vida seguiu. E hoje, quando alguém pergunta quem era a Daniela mesmo, tem vizinho que já diz: ah, era uma menina que estudava. Só isso, como se fosse pouco. O que me faz lembrar dela não é foto, é o som. Aquele barulhinho da vassoura raspando o chão. De vez em quando o vento bate mais seco à tardezinha, eu juro que ouço. Mas deve ser coisa da minha cabeça. O quarto dela ficou trancado por um tempo. A mãe dizia que ia manter tudo do jeitinho que estava. A cama feita, os livros empilhados, o armário com as roupas arrumadas por cor. Mas aí, conforme o tempo foi passando, começaram a tirar as coisas aos poucos. Primeiro os livros, depois os sapatos, depois os retratos. É esquisito. A gente vê uma pessoa sumir 2 vezes. Primeiro de verdade, depois das coisas. A rua também mudou. O pai dela pintou o portão de outra cor. A mãe passou a andar com os ombros mais curvados. O irmão, que antes jogava bola na calçada, ficou um tempo trancado no quarto. Até que um dia ele foi embora. Foi trabalhar fora. Nunca mais voltou para ficar. De vez em quando aparece gente querendo ajudar. Gente que diz que é sensitiva ou investigador particular. Teve um que apareceu com um caderno cheio de nomes, dizendo que tinha quase certeza de onde ela estava. Prometeu pistas, promessas, rotas, mapas, cobrou um valor alto e sumiu também, igualzinho a ela. Nesse bairro, o que mais teve foi gente que se aproveitou da dor alheia. Teve um tempo em que a mãe da Daniela desconfiava do irmão. Eu sei porque ela comentou comigo chorando uma noite. Disse que ele estava estranho naqueles dias, que não falava nada, que evitava olhar no olho, mas também, como não ficar estranho com uma coisa dessas acontecendo dentro da própria casa? Só que ninguém sabia o que pensar. Tudo parecia possível demais e impossível ao mesmo tempo. A gente perdeu a menina, mas perdeu também a paz, porque o que fica é essa dúvida que rói. A polícia ainda voltou umas 3 vezes no ano seguinte. Vasculharam a casa de novo, o quintal do lado, escavaram perto do muro, até abriram uma caixa d'água. Nada. Um dos investigadores falou comigo uma vez, na calçada.
Disse que nunca viu um caso com tanta contradição sem crime aparente. Ele falou: Dona Célia, o mais difícil é que todo mundo parece certo, mas ninguém combina. Nos anos que vieram depois, a Daniela virou quase um aviso. Mãe usava o nome dela para dizer para a filha não sair sozinha. Pastor falava de Daniela nos cultos, dizendo que até os justos podem desaparecer sem razão. Teve até professor usando o caso dela para falar sobre estatísticas, como se ela tivesse virado só um exemplo. Mas ela era uma menina, uma só, de carne e osso, que sumiu no intervalo entre uma ligação e um prato de janta. Um dia, uns 3 anos depois, chegou uma carta aqui em casa. Endereço errado. Era para a casa da Daniela, sem remetente, sem nada por dentro, só o envelope, mas com a letra dela no nome. Eu guardei, mostrei para a mãe dela dias depois. Ela chorou tanto, mas não quis ficar com a carta. Disse que não podia mais lidar com esperança. Foi a primeira vez que ouvi a Marli dizer que achava que a filha estava morta. Hoje em dia, quase ninguém fala mais do caso. Só os mais antigos. Os novos vizinhos nem sabem direito quem foi. Só ouvem dizer: aquela casa ali foi onde sumiu uma menina. Mas não sabem o nome, nem a idade, nem nada. E isso me dói, porque ela era boa, era doce, era presente. E mesmo assim, desapareceu feito poeira. Teve uma vez, já faz uns 5 anos, que eu sonhei com ela, a Daniela. No sonho, ela estava parada na esquina da rua, só olhando. Não dizia nada, só olhava. E o rosto estava do mesmo jeito. Mas o olhar era outro. Era um olhar de quem tinha visto coisa demais. Acordei suando, fui até o portão e fiquei ali, um tempão, ouvindo o vento, esperando qualquer coisa, mas não veio nada. Sabe, meu filho, às vezes eu acho que a Daniela nunca saiu daqui, que ela ainda está entre nós, não viva, nem morta, só entre. Naquela época, eu já não me impressionava fácil. Depois de cobrir dezenas de homicídios, latrocínios e casos que envolviam desova, a gente vai ficando mais prático, mais frio, quase insensível. Mas tem um tipo de história que nunca me largou. Os desaparecimentos que não fazem barulho, aqueles que acontecem no meio da rotina, no meio do pão de queijo, do ponto de ônibus, da pressa para bater o ponto. Marcelo Andrade era exatamente isso, uma rotina. Um homem de 28 anos, auxiliar de estoque em uma rede de supermercados, que acordava todos os dias às 6 da manhã, calçava o mesmo tênis preto, vestia a mesma calça escura, com a farda por cima, tomava o mesmo café na mesma padaria e pegava o mesmo ônibus para o mesmo trabalho. Todos os dias, inclusive no dia em que desapareceu. Foi em abril de 2009. Eu lembro porque a notícia chegou no plantão do jornal como algo sem urgência. Jovem desaparecido na Zona Leste. Só que quando a mãe dele apareceu na delegacia, 2 dias depois, com uma pasta de documentos organizados e todos os horários da vida do filho anotados num caderninho, o delegado percebeu que não era só mais um caso. Marcelo morava com ela, numa casa simples, bem cuidada, no Jardim Elba. Trabalhava há 4 anos no mesmo mercado e nunca havia faltado. Era tão pontual que os colegas diziam que olhavam para ele passando na rua e sabiam que ainda tinham 5 minutos para não se atrasar. Ele era isso, um relógio ambulante. No dia 18 de abril, um sábado, ele saiu de casa às 6h10, como sempre. A vizinha da frente, Dona Neide, o viu fechar o portão. Ele passou na padaria da esquina. O atendente confirmou que ele comprou um café e um pão de queijo, como sempre fazia. A câmera interna da padaria registrou ele saindo, sacola na mão, cruzando a rua em direção ao ponto. E aí, nada. A câmera seguinte da farmácia da esquina, que geralmente captava os pedestres indo para o ponto de ônibus, não o registrou. Mas também não era tão estranho.
Era uma câmera mal posicionada, meio de lado, com um ângulo limitado. Podia ser que ele tivesse passado rápido demais ou que estivesse encoberto por alguém. O problema começou quando fomos atrás do ônibus. Era a linha 3S72210. O motorista daquele horário foi categórico. Disse que não viu Marcelo embarcar. Disse que ele sempre subia no meio do ônibus, que o conhecia de vista e que naquele dia ele não apareceu. Já uma passageira, que não quis se identificar, garantiu que viu ele entrando pela porta traseira com a sacola na mão. Só que o cobrador do dia também negou. Disse que o cartão dele não foi passado, e aí a coisa começou a rachar. Mesmo com essas dúvidas, o trabalho no supermercado registrou uma entrada dele às 7h12, 7 minutos depois do horário habitual, mas ainda aceitável. O ponto era eletrônico, sem biometria, apenas com o crachá. Só que nas imagens da entrada da loja, nada de Marcelo. Nenhuma câmera mostrou ele passando pela portaria naquele dia. Nenhum colega o viu lá dentro. E o crachá nunca foi encontrado. A polícia levantou a possibilidade de alguém ter usado o crachá dele, mas ninguém sabia explicar por quê. E mais importante, ninguém conseguia provar isso. Os cães farejadores seguiram o cheiro dele até metade da quadra. Depois pararam. Literalmente pararam, como se não houvesse mais nada para seguir. E não foi em uma favela, nem numa rua erma. Foi em plena Avenida Anhaia Melo, num sábado de manhã, com padaria, farmácia, banca de jornal e ponto de ônibus. Tudo funcionando, tudo vivo, e ninguém viu. Naquele sábado à tarde, o celular do Marcelo ainda tocava. A mãe ligou 11 vezes, com medo de ele ter passado mal, de ter sido assaltado, de ter perdido o horário. O telefone chamava, mas ninguém atendia. No domingo, já dava direto na caixa postal. Na segunda, o boletim de ocorrência foi registrado. Até aí, a polícia tratou como desaparecimento voluntário, como se alguém como ele tivesse resolvido largar tudo. Só que Marcelo não tinha onde cair morto sozinho. Ele morava com a mãe, dividia as contas, fazia compras com ela aos domingos, pagava o carnê da loja de eletrodomésticos em nome dela. Não tinha dinheiro sobrando, não tinha passaporte. Não tinha dívida, não tinha vício, não tinha envolvimento com ninguém que pudesse sugerir fuga. No próprio BO, a mãe escreveu que ele era a pessoa mais repetitiva que eu já vi na vida. Ela dizia isso com dor, mas também com orgulho. Era o jeito dela de dizer que ele não sumiria por vontade. Nas semanas seguintes, a delegacia ouviu vizinhos, colegas, comerciantes da rua, passageiros do ônibus. Ao todo foram 18 depoimentos, nenhum conclusivo. Teve um caso curioso. Um morador disse que viu Marcelo em frente à banca de jornal, perto das 6h25, conversando com um homem mais velho de cabelo grisalho e mochila nas costas. Mas o jornaleiro que estava abrindo a banca naquele momento disse que não viu ninguém ali. E não adiantava forçar. A câmera da banca só foi instalada meses depois. Faltava sempre um pedaço. Outro detalhe que incomodava era o relógio de ponto. O registro dele às 7h12 era real, mas bastava um funcionário passar o crachá na catraca que o sistema aceitava. A segurança do mercado não exigia a imagem da entrada. Ninguém sabia quem tinha passado. E, mais uma vez, as câmeras da loja não ajudavam. Uma delas estava desligada por falha elétrica naquele dia. Outra estava apontada para carga e descarga. E a terceira ficava dentro do estoque. Resultado, nenhuma mostrava entrada ou circulação de Marcelo naquela manhã. A suposição de que alguém poderia ter usado o crachá dele ganhou força, mas não levou a lugar algum. Nenhum funcionário confessou nada. Nenhuma movimentação interna da loja bateu com a rotina dele. Nenhuma ligação, e-mail, recibo. O crachá não estava em lugar nenhum, nem na casa, nem no trabalho, nem no lixo. A única certeza era que ele saiu de casa. E a única imagem sólida era dele saindo da padaria. O resto era o vazio.
O setor de desaparecidos ainda tentou acionar o setor de telefonia. O último sinal do celular dele foi captado por uma torre da região da Anhaia Melo às 6h21. Depois, silêncio total. Como se tivesse desligado manualmente, ou como se tivesse caído em algum lugar onde nunca mais teve sinal. As buscas em terrenos próximos, linhas de trem, galpões abandonados, não deram em nada. Nem uma peça de roupa, nem um calçado, nem um documento. Nada. No fim daquele mês, me encontrei com a mãe do Marcelo num café perto da delegacia. Ela segurava a mesma pasta com todos os horários e rotinas anotadas, como se isso fosse um mapa para encontrar o filho. Mas o que mais me marcou foi a frase que ela disse depois do terceiro gole de café. Ele não sumiu num lugar perigoso. Sumiu no meio das pessoas e ninguém viu. Ali eu percebi o tamanho do abismo. Porque se alguém desaparece num beco, num matagal, a gente aceita. Mas Marcelo sumiu às 6h20 da manhã, numa rua comercial, com padaria, farmácia, banca e ponto de ônibus funcionando. Um horário cheio de gente, de entregadores, de mães levando filhos para a escola. E ninguém notou a hora em que ele desapareceu da paisagem. Com o tempo, o caso foi esfriando. Foi arquivado como desaparecimento sem causa conhecida. Nenhum novo indício surgiu. Nenhuma denúncia anônima. Nenhuma pista falsa sequer. Só a ausência constante. Na redação, volta e meia a gente lembrava do caso. E aquele cara do pão de queijo, alguém soltava. Sempre com aquele desconforto de quem sente que esqueceu algo importante, porque era isso que doía. Não havia uma grande tragédia, não havia sangue, não havia vilão. Só um homem que fazia tudo certo e por alguma razão desapareceu. E sabe o que mais me persegue? As últimas imagens dele. Um cara comum, de farda, comendo um pão de queijo, olhando rápido para o lado antes de atravessar a rua. Apagado, desimportante, invisível até no vídeo, como se fosse só mais um entre tantos. E talvez tenha sido por isso mesmo que ele desapareceu. Porque quando ninguém vê você chegando, ninguém nota quando você vai embora. O que você acha que aconteceu com Marcelo Andrade? Foi levado, fugiu, foi apagado por alguém? Ou foi só mais um corpo engolido pela pressa de uma cidade que não olha para o lado? Deixe aqui nos comentários a sua teoria. E se você conhece algum caso parecido, conta pra gente. O canal está aberto para histórias reais como essa.